Convite enviado aí. Opa! Opa! Oi, Silvio. Agora, Desculpa aí minha falha técnica aí, eu relaxa. acabei me Relaxa. Tá perdendo. me ouvindo bem? Me desculpa. Você me ouve bem? Tô te ouvindo super bem. Você está conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente, perfeitamente. Pessoal, vão chegando aí, eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Claro que você pode acompanhar os nossos podcasts, estão todos lá, nas seguintes plataformas. Estamos no Spotify, estamos no Tuner, estamos no Deezer, estamos no Cashbox, Google Podcast e também Apple Podcast. Claro que você pode acompanhar tudo sobre o programa no site exclusivo do programa, paiaianaconectados.com.br. Conheça também lá a nossa equipe, os nossos colunistas, o jornalista Assis Ângelo, o jornalista e crítico musical Sérgio Martins e o escritor Darlan Zurk. Hoje, 25 de junho, edição de número 92 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 91 personalidades importantes falando de coisas importantes. E hoje também não é diferente. Vamos falar de um assunto aqui. Pela primeira vez nessa live, a gente vai falar desse assunto. Olha que maravilha. E eu tenho a honra aqui de apresentar ele que tem mais de 25 anos de excelentes resultados com empresas e profissionais no segmento healthcare. Sucessos comprovados na criação de estratégias de maximização de lucros, coaching, mentoria, consultoria e treinamento para gestão em ambientes multiculturais, como México, Chile, Estados Unidos, Bélgica e aqui na nossa querida Terras Brasilis. Eu tenho a honra de receber aqui ele que é coaching e mentor, Aldo Montes. É isso, Aldo? É isso mesmo, Silvio. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com você. Eu me sinto aí super honrado, privilegiado. E obrigado a todos que estão participando aí. Eu espero, de alguma forma, poder compartilhar um pouco da minha experiência com cada um de vocês. Obrigado, Silvio. Eu que agradeço, desde já, a aceitação do convite. É uma honra aqui. Você tem 25 anos de experiência nessa área. Deixa eu fuçar um pouco aqui a tua vida. Eu tô igual aquele fofoqueiro vizinho, fica querendo saber da vida dos outros, entendeu? Então... Ótimo. Cara, 25 anos é uma vida nessa área. Fala um pouquinho como você começou, cara, nisso. Qual era o teu ramo de atividade antes? Olha só, eu costumo dizer, Silvio, que o meu primeiro emprego que eu tive, eu trabalhei num agronegócios, tá? Eu tinha aproximadamente, acho que uns 10, 11 anos, e como que eu iniciei minha vida no agronegócio? Nós morávamos em Taubaté, eu nasci em São Paulo, mas com 8 anos nós mudamos para Taubaté, fui morar com meus pais para Taubaté. Terra de Monteiro Lobato. Terra de Monteiro Lobato, exatamente. Eu participei de alguns concursos de Monteiro Lobato e tive o prazer de ganhar alguns concursos lá. É uma cidade que eu tenho muito orgulho, muita honra, e dizer que eu sou taubatiano de coração. Não nasci em Taubaté, mas eu me considero taubatiano. É taubatiano, então, Só que eu achava que era taubatiense, alguma coisa assim. Não, taubatiano. Quem nasce em Taubaté é taubatiano. Eu me considero taubatiano, né? Apesar de eu ter nascido em São Paulo, com 8 anos eu mudei. Então eu me considero um caipira do interior, com muito orgulho. Tenho muita honra da cidade que eu vivi toda a minha infância, até meus 22, 23 anos. Mas aí, voltando para o agronegócio, eu com 8 para 9 anos nós mudamos para Taubaté. Meu pai comprou uma casa em Taubaté e tinha um terreno muito grande do lado da nossa casa. E nesse terreno, meus pais plantavam mexerica, abacate, fruta de conde. E eu comecei a fazer o quê? No agronegócio, comecei a pegar os abacates na árvore e vendia na vizinhança. Pegava o peruzinho, o carrinho e ia vender. Então, meu mundo de agronegócios, o mundo comercial começou assim. Que legal.
Então, minha primeira experiência comercial foi vendendo abacate nas ruas, no bairro de Taubaté, no Jardim Bussi, onde ainda minha família, parte dos meus irmãos ainda mora em Taubaté. Que legal. E o teu prosseguimento de carreira profissional, como é que se dá? Você muda de ramo? Fale um pouco aí. Olha só, meu pai, ele sempre foi um ótimo comerciante. Ele era um espanhol, que naturalmente ele veio da Espanha, refugiado de guerra, logo após o término da Guerra Civil. Então a Espanha, imagina, um país totalmente destroçado economicamente. Muitos europeus naquela época, não somente italianos, não somente espanhóis, como italianos, vieram para o Brasil como japoneses, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o país estava totalmente destruído. E ele vem, ele era um ótimo mecânico de manutenção, mas ele teve um acidente de trabalho muito grave e ele mudou, ele saiu da empresa, quase ele faleceu, levou um choque, uma descarga elétrica muito forte, e ele decidiu então abrir um negócio em São Paulo, que era uma mercearia. Quando mudamos para Taubaté, ele abriu um comércio de roupas feitas em geral. E eu amava trabalhar na loja com meu pai. Então toda essa... eu lembro que meu pai falava, nós éramos 5 irmãos, e 6 irmãos, eu e mais 5, e meu pai sempre falava, o Aldo gosta de negócio, ele gosta de comércio. Todos nós trabalhávamos na loja com meu pai, mas eu fazia aquilo porque eu gostava, eu admirava ver meu pai vender, eu admirava ele convencer as pessoas a comprarem o produto dele, né? E eu passei, eu quero ser um dia igual ao meu pai. E então eu comecei a enveredar por essa área comercial inicialmente, trabalhando no comércio com meu pai. Depois eu trabalhei em algumas empresas multinacionais, trabalhei na Embraer, depois trabalhei na Ford, depois trabalhei na Volkswagen, na própria Kodak e na Agfa. Sempre essas últimas empresas, essas últimas 3 empresas, sempre na área comercial. E então foi onde eu desenvolvi minha habilidade, não somente na área comercial, como também na área de treinamento. Eu tinha que treinar minhas equipes para que elas pudessem atingir os resultados. Os resultados nunca foi atingido somente por mim. O resultado é feito por um conjunto de pessoas. Então eu tinha que treinar essas pessoas para desenvolver habilidades técnicas e comerciais. E foi assim que eu comecei minha vida, esse mundo de treinamento e área comercial. O que é preciso, por exemplo, para ser um coach? E quando é que você percebeu que você levava jeito para ingressar? Porque uma coisa é você trabalhar numa área comercial, uma coisa é você tomar a decisão de tornar aquilo um jeito profissional de convencer, de melhorar o segmento da vida das pessoas. Fale um pouco. Legal, olha só. Eu como executivo de empresas multinacionais, na verdade, eu nunca me vi trabalhando como coach. A primeira pessoa que começou a ver que eu tinha essa habilidade para coach, por incrível que pareça, foi minha esposa. Minha esposa é uma psicóloga, ela é uma ótima psicóloga. Então ela falava, Aldo, eu vejo que você tem toda a característica para ser um coach. Eu falava, coach, o que é isso? O mérito do sucesso dos clientes é dela e não seu. É dela, totalmente, totalmente. 50%, 60% do resultado é ela que me incentivou. Mas foi interessante que ela ficou uns 2 anos falando para mim. E eu, assim, realmente eu não dava muita atenção para isso. Mas quando eu fui para o México, isso em 2011, ou seja, fazem 9 anos, de 2010 para 2011 eu fui convidado para assumir uma posição como diretor da empresa que eu representava no México. Então eu fui lá como diretor de divisão, diretor de área, e lá eu tive que passar por um processo de aculturamento, né? Porque eu conhecia o México, mas eu conhecia Cancún. Eu costumo dizer que Cancún não é México, né? A minha filha está dizendo que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Realmente, é verdade. Uma grande, atrás eu diria está ao lado, né? A minha esposa sempre me empurrou. E você que diga o contrário. Não, pelo amor de Deus, se eu falar, eu apanho das 3. Eu tenho 2 filhas e uma... ao vivo. E vai apanhar ao vivo. Ao vivo ainda. E a cores. Daqui a pouco ela entra aí e pode bater em mim, ao vivo e a cores. Exatamente. Bom, exatamente. Aí o que aconteceu? Eu tive que
foi uma mudança muito rápida. Eu recebi um convite para assumir a diretoria dessa empresa que eu trabalhava. Quando eu cheguei lá, eu tive um choque cultural, né? Porque eu imaginava que eu conhecia o México, mas na verdade eu conhecia Cancún. E eu sempre digo que Cancún é feito pelos americanos para os americanos. Então Cancún não é México, é totalmente diferente do ritmo de vida que o mexicano leva. Quando eu chego lá, eu me deparo com uma cultura totalmente diferente. Eu achava que conhecia o México e realmente eu não conhecia. Então a empresa me ofereceu um treinamento de coach, né? Que esse treinamento durou mais ou menos 9 meses. Acho que foram de 6 a 9 meses de treinamento. E foi aí que eu comecei, então, a ver como foi importante para mim esse processo de coaching. Eu entrei totalmente desacreditado nesse processo, que eu falava, não, como que alguém pode me ensinar a trabalhar, como que um processo pode mudar a minha cabeça. Então eu entrei com uma barreira muito grande, mas depois, com o passar do tempo, eu vi como aquelas barreiras foram caindo, quebrando, e eu comecei a me apaixonar por esse segmento, por essa área. E eu, então, de um cliente de coaching, eu passei, então, a fazer uma formação no México e comecei a treinar, então, meus liderados, né, aplicando as técnicas de coaching para a minha equipe. E os resultados foram surpreendentes, né? Tanto em termos de relacionamento pessoal, como em termos de resultados comerciais para a empresa. E foi então quando eu decidi, eu falei, um dia que eu deixar o mundo corporativo, eu vou querer me enveredar por esse mundo do coaching. E logo que eu terminei meu contrato, moramos 3 anos, foram 3 anos fantásticos, de grandes desafios lá, eu fui com a minha família. Quando eu voltei, então, eu fiz algumas formações no Brasil, né? E também fiz pela ICF, ou ICF, que é a International Coaching Federation. E foi quando, então, nos últimos, eu diria, 6 anos, eu tenho me dedicado praticamente full time para treinamento e formação no segmento de coaching e de mentoria. Você é coach e mentor. Quais as diferenças? Sim. Quais as diferenças? Perfeito. Boa pergunta. Olha só, as pessoas, elas confundem muito o que é um processo de coaching e o que é um processo de mentoria. O processo de mentoria é um processo relativamente, vamos dizer assim, mais simples, menos complexo. Tudo que você precisa ser uma pessoa que tem uma certa experiência na área que você atua. Então, hoje as empresas usam muito esse modelo. Quando entra um funcionário novo na empresa, eles chamam uma pessoa que tenha mais experiência, então essa pessoa passa a ser o mentor dela, ou o padrinho dela, e essa pessoa então passa por um processo de transmissão de conhecimento do que ele faz na atividade para esse novo funcionário. Então, o processo de mentoria, você não tem que ter nenhuma formação inicial, você tem que ter conhecimento da área, na área que você atua, e você transmite, então, por osmose, esse conhecimento para o seu mentorando, né? Você é um mentor, você transmite esse conhecimento para o seu mentorando. Existem outros processos de mentoria também, por exemplo, que eu trabalho com algumas ONGs, né, que eu faço alguns trabalhos voluntários, Legal. em que eu ajudo essa população do segmento DIE, né, que é a população mais, vamos dizer, carente, né, normalmente é população do segmento de classe D e E, e normalmente são mulheres, são pessoas negros e comunidade LGBT. É a população mais discriminada de toda a nossa sociedade, vamos dizer assim. E é um trabalho muito bonito, né? Eu posso até falar o nome da empresa? Fica à vontade. Posso falar? Fica à vontade, fala o que você quiser. Essa empresa chama-se Generation Brasil, ela é uma ONG, ela é patrocinada pela Mackenzie, que é uma das maiores consultorias do mundo. Então, eu tenho tido o privilégio de trabalhar com esses mentorandos e qual é o processo que eu faço com eles? Eu ajudo eles a se preparar. A Generation Brasil fornece uma capacitação técnica para eles, então o hard skill deles é super preparado, e eu desenvolvo neles os soft skills, ou seja, as habilidades pessoais. Para quê? Para que eles possam passar por uma entrevista e ter sucesso numa entrevista de trabalho, e depois que eles são admitidos, os 3 primeiros meses eu acompanho eles para que eles então entendam como que é um mundo corporativo.
como eu trabalhei mais de 30 anos no mundo corporativo, eu consigo transmitir. E o bacana é que eu consigo transmitir isso para eles e, no final das contas, a gente acaba ficando até amigos. A maioria dos meus mentorandos acabam sendo... A gente acaba criando um círculo de amizade. Esse é o trabalho do mentor. O processo de coaching é um pouco mais complexo. Primeiro, para você ser um coach, você tem que ter algumas formações, né? O ideal é que você tenha uma formação superior. Esse é o ideal. Se você puder ter um MBA, um mestrado, um doutorado, melhor ainda. Mas você tem que ter uma formação para uma boa instituição internacional, né? Existem boas instituições no Brasil, como fora do Brasil. Você tem que, de preferência, pertencer a uma categoria de coachings, né? Que normalmente é a ICF, que é a International Coaching Federation. Tem também a Academia de Coach Latino-Americana, que também você pode pertencer. É um processo relativamente novo no mundo. Nós estamos falando algo de 50, 60 anos. É muito novo. Muito recente. Mas é muito recente, eu digo no Brasil. No mundo, ele já existe um pouco mais de 80, 90 anos. Hoje, os grandes executivos de grandes empresas, para assumir novos desafios e novas funções dentro da empresa, eles têm que, obrigatoriamente, passar por um processo de coaching para potencializar a capacidade deles, para eles assumirem, então, novos desafios dentro das corporações. É um processo muito bacana e bastante rápido e bastante efetivo. Você explicou aí quais as diferenças aí entre coaching e mentoria. E aí Sim. Até para entender melhor, qual é a principal característica que melhor define um mentor e um coach? Ok. Bom, normalmente, um coach, ele tem pelo conhecimento e pela experiência dele, normalmente um coach pode ser um bom mentor. Necessariamente, um mentor pode não ser um bom coach. Porque o mentor, como eu falei para você, você não tem que ter uma formação nenhuma específica. Você tem que conhecer bastante da área que você atua. Então, por exemplo, se eu sou um cara que sou um expert em contabilidade, que não é meu caso, eu sou péssimo em contabilidade, mas um exemplo. Mas se eu sou um diretor ou um gerente de contabilidade, eu posso ser um bom mentor para futuros trainees que estão entrando no segmento de contabilidade de uma corporação. O coach não. O coach, você tem determinadas formações, por exemplo, específica, antropologia, filosofia, psicologia positiva. Você tem que ter formações específicas para aplicar determinados testes, e para isso você tem que ter essa formação. Então, um coach pode ser um mentor, necessariamente um mentor não é um coach. Não sei se deu para explicar a diferença. Sim. E aí eu te pergunto o seguinte, Tá? em que momento, como é que eu identifico, por exemplo, que eu devo contratar um serviço de coach ou de mentor? Eu vou até misturar os dois temas, que você é da área, então você vai conseguir explicar. Como é que eu identifico? Em que momento isso? Tá. Na verdade, a pessoa, quando está buscando uma solução para a sua demanda, ela não sabe a diferença de um mentor ou de um coach. Tá? Então, quando a pessoa me procura, ou quando ela procura um profissional, esse profissional ele deve ter essa habilidade para ver o que, em determinado momento, que demanda que essa pessoa está precisando e qual processo que ela vai aplicar. Se vai ser um processo de mentoria, que é algo muito mais simples, ou se é um processo de coaching, que é algo muito mais complexo e que exige mais da pessoa. O mentor basicamente diz o que você deve fazer. O coach faz com que você resgate todas as dúvidas que está dentro de você. E aí, como que eu faço isso? Ou como o processo de coaching funciona? O processo de coaching é um processo onde tem determinadas técnicas, que você usa perguntas muito poderosas, que resgata as informações. A maioria das informações estão dentro do nosso cérebro. Tá? Então, se nós pudéssemos fazer uma metáfora, imagina um iceberg, ok? Então, aquela ponta do iceberg onde aparece, onde nós vemos o iceberg,
é somente 10% do que representa o iceberg. 90% está abaixo da água, né? O iceberg, quando nós vemos aquela pontinha do iceberg, representa em torno de 5 a 10%. Fazendo uma pequena metáfora, essa parte visível é a nossa inteligência consciente, ou a nossa mente consciente, que nós usamos no dia a dia, quando eu estou comunicando com você, eu estou te ouvindo, eu estou te vendo, eu estou sentindo o cheiro do ambiente, eu estou tocando. Pensei que era meu mas cheiro, isso que já só isso, né? Não. Cheiro virtual. Não, eu não tenho essa habilidade ainda. A tecnologia não permite, mas eu tomo. Mas A mesmo tecnologia assim, ainda não permite. mas mesmo assim, antes de começar a live, eu sempre tomo banho, entendeu? Para não correr o risco da Não, eu usei tecnologia me perfume também. surpreender. A gente tem que estar prevenido sempre. A tecnologia sempre nos surpreende, cada dia mais. Tem toda a razão. Entre, por exemplo, o trabalho de coaching e mentoria, no meio aí, entra a psicanálise também, Alto? Boa pergunta, ótima pergunta, excelente. Olha, se nós pudéssemos fazer uma linha do tempo, tá? Imagine uma linha do tempo, onde eu tenho aqui o passado, eu tenho o presente e eu tenho o futuro, ok? Passado, presente e futuro. Quando se você me permite, eu posso até fazer aqui vou ver se eu tenho uma caneta aqui adequada. Uhum. Se me permite, eu faço aqui, ó, Fica rapidamente. Ó, passado, presente e futuro. Ok? Não sei se você consegue ver. Passado, sim, perfeitamente. Presente e futuro. Ok? Ok. Bom, essa linha do tempo, quando eu trato de algo do meu passado até o meu presente, então tem que ser um psicólogo, ou um psicanalista, ou um psiquiatra. Então, esse profissional, ele vai trabalhar basicamente nessa linha do tempo, do passado até o meu presente. Okay. Onde que entra o coaching e a mentoria? O coaching e a mentoria entra justamente aqui. Eu tenho um problema presente e eu quero ter uma promoção, eu quero atingir um resultado em curto espaço de tempo. Então, eu vou usar um processo de coaching ou de mentoria. Normalmente, um processo de coaching. Dessa forma, o coaching ele não deve enveredar no passado. Se vem alguém para mim, me procurando, e eu detecto na primeira anamnese, na primeira entrevista, que o problema dessa pessoa, a demanda dessa pessoa tem que ser tratada por um psicólogo, um psiquiatra ou um psicanalista, eu não tenho problema nenhum de dizer para ele, eu não sou o profissional adequado para te ajudar. Por quê? Porque a minha formação não é psicologia. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo e não sou psicanalista. A minha formação é administração de empresa e depois eu fiz MBA executivo. Então, eu sempre trabalhei com pessoas, depois eu fiz outras formações na área de humanas, mas eu não sou um psicólogo. Então, quando isso acontece e essa pessoa vem e traz um trauma do passado, por exemplo, tem pessoas que dizem o coach resolve o problema de depressão. Infelizmente, isso não é verdade. É você enveredar numa área que você não tem domínio e você abrir uma ferida de repente e depois você não saber como agir, como cuidar e como tratar dessa pessoa. Então você tem que ser bastante consciente. É quase um charlatanismo isso. Charlatanismo, infelizmente. Isso pode acontecer. Então o coaching ele é um processo muito específico, muito específico. Eu tenho amigos que são psiquiatras, psicólogos, né? Casualmente, eu acho que eu falei no início, minha esposa é uma ótima psicóloga, e ela já detectou casos, por exemplo, que apareceu para ela, que ela falou, olha, você precisa de um coach, não de um psicólogo para a sua demanda atual. Como já aconteceu de vir pessoas me buscando com um trauma de infância ou um abuso que aconteceu quando era criança,
isso não deve ser tratado por um processo de coaching, porque isso é algo que aconteceu no passado, são traumas, e você vai enveredar em áreas, como eu falei para você, nós estamos falando em 3 áreas que o nosso cérebro tem. Então, eu comecei a falar, se eu fizer aqui Desculpa, eu estou fazendo isso aqui ao vivo e a cores, tá? Então, não tem problema, que... fica à vontade. Olha Quem só. sabe faz ao vivo. Não, olha só, consciente, inconsciente e subconsciente. Então, aqui, se nós fizéssemos uma comparação de um iceberg, a nossa mente ativa que nós usamos no nosso dia a dia só é o consciente. Depois tem o inconsciente e o subconsciente, que é essa grande parte do iceberg que está escondido. Uhum. Essa área deve ser tratada por um psicanalista ou por um psicólogo, não por um coach. Entende? Porque você vai entrar em áreas que pode trazer demandas muito graves, e se o coach, por exemplo, se ele tem uma formação, estou vendo o Renato chegar aí, se você é um coach que tem formação em psicologia, tudo bem, você pode navegar nessas 3 áreas. Mas a maioria dos coaches, se ela não tem uma formação em psicologia ou psicanálise, então ela tem que respeitar a área de atuação dela, que é presente para o futuro. Deu para entender um pouquinho a diferença? Entendi. Por falar em diferença, o Paulo de Santana te pergunta, coach e counseling são a mesma coisa? Não. É uma boa pergunta. O Paulo Santana é um amigo conhecido aí de longa data, um ótimo profissional. A palavra coaching é como um tutor, é como uma pessoa que vai resgatar informações que está dentro de você, que você muitas vezes nem sabe. Através de quê? Através de assessments, testes, que a gente tem que ter uma formação bem específica para isso. Às vezes um teste que eu aplico, ele gera 10 a 15 páginas e depois eu tenho que fazer uma devolutiva para o meu cliente, né? Lembrando também que a figura de uma pessoa que busca um psicanalista em um psiquiatra ou um psicólogo, ele é paciente, e a pessoa que busca o trabalho de um mentor ou de um coach é um cliente. Não são pacientes, eu não atendo paciente, eu atendo clientes. Qual a diferença de um counseling? O counseling basicamente é um conselheiro. Então, é uma pessoa que também tem uma formação boa em determinada área, e ele tem a capacidade de fazer aconselhamento. Ele trabalha num nível bem mais superficial. O counseling e o mentoring são bastante parecidos. Já o coaching, ele chega até o nível do inconsciente dos clientes que buscam o trabalho dele. Nós podemos dizer também que o counseling ele tem um poder de persuasão maior, sei lá? Tem. E aí, você tem que hoje, infelizmente, como muitas das coisas que você fala, você não tem que provar se é verdade, você tem que saber quem você busca para ser o seu conselheiro, que o counseling nada mais é do que um conselheiro. Se você busca um conselheiro que consegue te magnetizar, consegue fazer com que ganhar a sua confiança, e ele não te dá conselhos muito bons, ele pode, em vez de estar te ajudando, estar te levando fora do seu caminho. A gente tem que ter esse discernimento. Quem que está me ajudando a resolver os problemas que eu tenho, ou a demanda que eu estou tendo no momento. Tá? Em toda a área, Silvio, existem bons profissionais e existem profissionais não tão bons. Eu ainda acredito muito nas pessoas. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que trabalham nesse segmento são pessoas honestas e fazem de forma de coração, ou seja, querem realmente ajudar as pessoas. Tem mais uma pergunta dele aqui, ele diz: Aldo, como você enxerga o futuro de nossos jovens com tanta diferença social, ainda mais agora, olhando para as crianças que não têm acesso ao computador em casa para estudar? Boa pergunta, fantástico, muito bom.
Olha, eu sou um eterno otimista, né? Então, Uhum. existe uma diferença entre você ser uma pessoa otimista, né? E você ser Uhum. uma pessoa ilusionista, ou seja, que tem uma ilusão que tudo vai acontecer, que você vai mudar o mundo. Eu, quando talvez tinha meus 14, 15 anos, eu achava que eu podia mudar o mundo. Hoje eu vejo que eu posso sim mudar o mundo de uma pessoa. Isso para mim já me faz uma grande diferença. Não adianta eu querer ficar pensando que eu vou mudar o mundo todo. Às vezes não tenho essa capacidade e nem esse poder, mas se eu conseguir mudar o mundo de uma única pessoa, já vai ser uma grande diferença. Eu acho que o brasileiro, por natureza própria, ele tem um bom coração. Se cada um de nós fizermos um pouco para ajudar a sociedade que nós vivemos menos favorecida ou mais desfavorecida, o mundo pode ser melhor. A comunidade que nós vivemos pode ser melhor. Eu acho que eu sempre digo que eu sou muito abençoado por chegar onde eu cheguei, ter tido as experiências que eu tive, porque Deus, eu creio que colocou pessoas muito boas no meu caminho, que me ajudaram não somente na minha vida pessoal, como na minha vida acadêmica, como na minha vida profissional. Então, quando eu faço isso, eu acho que é retribuir uma gota no oceano de tudo que eu já recebi, entende? Então, se cada um de nós pudermos fazer alguma coisa em prol da comunidade, é, nós não vamos resolver o problema do mundo, mas nós vamos resolver o problema do mundo de uma pessoa. E se eu fizer isso com uma pessoa, e duas pessoas, e 10 pessoas, imagine esse efeito multiplicador. Eu faço um pouco, você, Silvio, faz um pouco, Paulo Santana faz um pouco, o mundo tende a ser melhor. Eu sou Tá. otimista nesse sentido. Mesmo com a tecnologia, ela veio para nos ajudar, mas ela nunca vai substituir o homem. A tecnologia nunca vai substituir o toque, o tato, a conversa olho no olho. Isso daí não tem Mas, tecnologia no mundo que vai. Hoje, por exemplo, está sendo muito útil. Nós estamos vivendo a quarentena, então nós estamos podendo conversar, transmitir um pouco de conhecimento para as pessoas, mas você quer viver uma realidade? Vai numa comunidade, viva, sente com aquela pessoa, converse, olhe no olho. Isso é o melhor resultado que você pode fazer e é a melhor contribuição que você pode deixar na sociedade. você disse agora há pouco que um coach ele precisa ter uma formação e um mentor não, Sim. nem tanto. Digamos que eu irei passar um tempo trabalhando em um outro país, na Mongólia, por exemplo. Eu vou trabalhar na Mongólia, eu vou ter uma experiência profissional Puxa, lá. tenho vontade de conhecer a Mongólia. Tem? Então, pode ser, eu estou indo para lá, entendeu? Ok. Digamos que eu vou ter uma experiência lá. E eu tenho interesse em procurar um profissional para me ajudar. Nesse caso, eu procuro um coach ou eu procuro, por exemplo, um mentor que tenha vivido, que tenha experiência de ter passado algum tempo lá na Mongólia. Tá. Boa pergunta, excelente, excelente exemplo. Nesse caso, tanto um como o outro vai poder te ajudar. O mentor, ele vai poder compartilhar experiências que ele já teve na Mongólia, que você eventualmente vai ter, e o coach, o que ele vai fazer? Ele vai preparar você para eventuais experiências que você nem sabe que você vai ter. Entende? Então, eu, pessoalmente, se eu tivesse que escolher entre um profissional e outro, eu escolheria um mentor que já viveu na Mongólia, porque ele vai me cortar vários Uhum. passos nesse processo. Ele já vivenciou, ele comeu a comida que os mongóis comem, ele passou o frio que eles devem passar, ele viu coisas que você, por mais que você tenha uma biblioteca, tem coisas, Silvio, que você só vai adquirir essa real experiência quando você vive, né? Então, nesse caso, eu não teria dúvida, eu procuraria o auxílio de um mentor que já viveu na Mongólia. Você falando disso aí, eu até digo, eu ando sempre no bairro do Morumbi, naquelas ruas e Ah, avenidas ali tem muitas árvores enormes, sim, gigantescas sim. ali, né? Eu moro por E aqui no Morumbi, eu moro bem, bem perto daqui do Morumbi. então, então você conhece até melhor do que eu. Eu vou sempre aí no Miguel de Cervantes, no colégio, passo no estado. Ah, sim, Então, tem muitas árvores. Então você passa ali e vê umas árvores que está escrito lá
Quando vier um temporal, vai cair um galho. Por que eu digo isso? Eu sou do mato, eu sou da roça, entendeu? Eu nasci praticamente embaixo de um pé de árvore. Então, em tempos de temporais, legal. em tempos de raios, galhos pesados, cai. É normal, entendeu? Sim, então, assim, sim, sim. o que eu quero dizer com isso? É a experiência de você ter na prática aquilo ali. Você pode ter a formação teórica, que é sempre bom, sempre ajuda, Sim. mas você ter Sim. a prática é outra vivência, é outra coisa, entendeu? Não, fantástico. E olha só, o ano passado, Silvio, eu decidi tirar fazer um ano sabático na minha vida. E eu visitei o ano passado, acho que 8 ou 9 países. Mas a experiência que mais me marcou foi a Indonésia. Por quê? Porque eu nasci vendo meu pai trabalhar com vários árabes, ou seja, pessoas de origem muçulmana. Então, e o Brasil é um país, o Brasil é um país que abraça todas as religiosidades ou todas as religiões, né? Você vê judeu conversando com muçulmano, como você vê católico conversando com evangélico, como você vê o bandista respeitando o espírita. Então, esse sincretismo que nós vivemos é muito bonito. Nem todos os países existem isso, mas nós somos bastante afortunados de termos esse tipo de experiência. Mas eu tinha uma experiência de conhecer muçulmanos no Brasil. E eu tinha uma experiência de conhecer muçulmanos lendo livros. E quando eu decidi fazer um trabalho voluntário o ano passado na Indonésia, eu poderia ter escolhido um país cristão, como já aconteceu de eu ter feito isso. Mas eu decidi ir na Indonésia por quê? Porque era um país 98% muçulmano. E foi uma experiência fantástica que eu tive, né? No início eu fiquei um pouco perdido, porque realmente o choque cultural é muito grande, mas a receptividade, o calor humano e a forma como eles me trataram é uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida. Eu tenho, casualmente, o meu descanso de tela no meu computador, não sei se você consegue ver aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Legal. Tá? Show de O bola. meu descanso de tela no computador, esse rapaz aqui era muçum, ele me levou para várias partes em Jacarta e vários locais na Indonésia, e essas duas meninas, que era amiga deles, os três são psicólogos, e eles me chamavam de coach para lá, para cá, eu fui fazer um trabalho como coach lá, com crianças que sofriam certa limitação mental. Mas o que eu quero dizer, a experiência que eu tive lá na Indonésia, provavelmente todos os livros que eu li não foi tão intenso quanto você viver. Você sabe que quando chove o galho cai na cabeça, porque a chuva, o vento, ou mesmo um raio, Claro. porque você veio lá do mato, como eu também, eu nasci debaixo, em Taubaté, nós tínhamos um quintal grande que tinha abacateiro, caía na cabeça da gente se a gente passasse embaixo de um abacateiro. Você tem certas coisas que só você vivendo a experiência você consegue... Por exemplo, outra coisa também que eu posso te citar como exemplo, até os meus 21 anos e meio de idade, eu não tive luz elétrica, eu não tive televisão. Então, se faltar luz hoje, eu sei o que é isso, entendeu? Então, olha, eu sou do tempo que eu peguei lamparina quando eu ia na roça dos meus tios. Entende? Lamparina. Lamparina você deve ter lembrado. O que é? Querosene, Opa. chegava 5 ou 6 horas da tarde, você liga lá a gente aquilo. chama candeeiro. Lá a gente chama candeeiro na Bahia. Candeeiro. Isso. É a mesma coisa. É totalmente possível você viver sem energia elétrica. Hoje parece que é inadmissível, porque hoje você não vive sem sinal de internet, não digo nem sem energia elétrica. Você chega no lugar, antes de pedir o cardápio, né? Agora a gente nem no restaurante está indo, se Deus quiser, a partir de semana que vem nós vamos poder, vai ser liberado, mas você entra num restaurante magnífico, antes de você pedir uma carta de vinho, ou um menu, ou uma água, você pede o quê? A senha do Wi-Fi. A senha do Wi-Fi. Ou seja,
né? A senha do Wi-Fi, Não você vai precisa, curtir não um precisa, restaurante. não precisa ser nem restaurante, não, cara. Quando você vai visitar uma pessoa na casa mesmo, entendeu? Você vai visitar uma pessoa que você não vê há anos, você conversa 3 minutos e já me dá a senha, e daqui a pouco Tudo aí, você vê que são 4 ilhas, né? 4 pessoas na mesma sala, e os 4... eu costumo dizer o seguinte, Silvio, a tecnologia, ela nos aproxima as pessoas que estão longe, né? Nós estamos aqui próximos, você está em algum ponto da cidade de São Paulo e eu estou em um outro ponto, e parece que nós estamos no mesmo ambiente. Mas Isso. ela nos afasta das pessoas que estão próximas. Olha que incoerência. Exatamente. Ela nos afasta. Aqui em casa, às vezes eu estou em casa, na cozinha, eu mando um WhatsApp para minha filha, que está aqui, às vezes, nesse escritório que eu estou compartilhando com ela, e falo, olha, o café está pronto. Olha que absurdo. Entende? Olha, realmente. a tecnologia, ela nos distancia de quem está próximo e nos aproxima de quem está longe, né? Então, Segundo, é esse equilíbrio, esse meio termo que nós temos que descobrir e encontrar, porque senão nós vamos viver eternamente alienados, como pessoas e como família, enfim. no trabalho de coach também você insere esses temas também? Sim. Na verdade, o trabalho de coaching, eu procuro fazer um trabalho, sempre que eu inicio um processo de coaching, eu faço uma anamnese. O que é uma anamnese? É um histórico do momento, uma fotografia do momento que o meu potencial cliente está vivendo. E baseado na demanda dele, ou na necessidade dele, eu desenvolvo todo um processo de coaching. Então, eu não tenho 2 processos de coaching iguais. Eu já atendi, esses últimos, eu diria, 6 anos, eu atendi mais ou menos, um pouco mais de umas 80, 90 pessoas, porque eu faço um trabalho individualizado, né? Lembre-se que o trabalho de coach, para ser efetivo, tem que ser de forma individual. Afinal, ele é um trabalho de equipe, é um trabalho de mentoria, não é um trabalho de coach. E cada história é um modelo de caminho ou de ferramentas que eu utilizo. Não existem 2, raramente eu começo um processo e termino utilizando as mesmas ferramentas. As ferramentas são as mais variáveis de acordo com a necessidade de cada um. Os resultados positivos de um cliente, ele pode, deve e são utilizados em futuros processos de coaching e mentoria? Sim, sim. Eu aprendo muito com cada um dos meus clientes, né? Seja um trabalho voluntário ou seja um trabalho pago que eu faço. Eu aprendo com todos eles. E, definitivamente, eu sempre digo o seguinte, nós temos que ter a mente muito aberta para aprender. E o fato de aprender com alguém não quer dizer necessariamente que você vai aprender com uma pessoa que tem mais instrução que você. Necessariamente não. Você aprende com um gari da rua. Às vezes eu vejo um gari e é interessante a vida como eles levam. Eles parecem que são invisíveis na sociedade. Você já reparou? Que ninguém olha, ninguém fala bom dia, ninguém cumprimenta, ninguém... Eles se sentem como se fosse marginalizados. Deixa eu te interromper, aproveitando que você falou isso, e a gente estava até conversando por telefone, antes da live, e a gente citou no Roberto, no Eduardo Marinho, que é o filósofo das ruas, o cara que é de família rica, abandonou abandonou a família e ele falou que não queria ter patrão nem ser empregado e foi viver na mendicância, e foi na mendicância que ele encontrou os sorrisos sinceros. E uma vez ele disse uma coisa, cara, a partir desse momento eu comecei a observar. Por que os uniformes, por exemplo, do pessoal de limpeza em prédios são cinzas? Para tornar mais invisíveis ainda. Poxa, faz sentido, mas faz todo sentido. Mas faz todo sentido porque eu nunca tinha pensado dessa forma, mas esse comentário com o Eduardo Marinho, eu nunca tinha... Eu vi a sua live, talvez eu não sei se eu cheguei a ver esse comentário. Eu não sei se eu vi.
ele não falou isso na minha live, não. Eu já tinha assistido ele falar em outros pontos, outros programas. Ah, então tá bom. Tá, porque realmente eu não me lembro dele ter comentado na live isso. Mas eu já ouvi alguns blogs, alguns testemunhos, alguns vídeos dele. E você vê, às vezes a pessoa corre para ser rico, tá bom. Aí você chega para a pessoa, às vezes aparece a pessoa, um cliente meu, e eu falo, tá bom, qual é o sentido da sua vida? Eu quero ser rico. Ah, e para que você quer ser rico? Não, porque eu quero descansar debaixo de uma árvore e pescar. Eu falei, mas você não precisa ser rico para descansar, para pescar debaixo de uma árvore. Você não precisa de dinheiro para fazer isso, compra uma vara e pescar. Entende? Às vezes a pessoa leva 15 anos, 30 anos para ganhar um monte de dinheiro. Para quê? Para pescar debaixo de uma árvore. Meu Deus! E para pescar, você não precisa trabalhar, sacrificar 15 anos da sua vida, trabalhar 18 horas por dia, abrir mão de muitas coisas. Entende? Se a pessoa diz, não, eu quero ser rico porque eu quero comprar uma Lamborghini, tudo bem. Ela tem que trabalhar, não tem jeito. Se o objetivo, se o que ela quer é comprar uma Lamborghini em 10 anos, não adianta. Eu não vou ficar em casa que a Lamborghini não vai vir. Eu tenho que trabalhar, economizar e comprar, financiar ou comprar à vista. Mas tem pessoas que correm tanto e a felicidade está do lado dela. Ela quer ser... É o triatleta. Corre, nada. Você já viu aquela metáfora do cachorro? Eu, como eu nasci, ou vivi a maior parte da minha vida no interior, aqui em São Paulo eu não vejo isso, porque primeiro a gente não vê cachorro na rua, né? Porque todos os cachorros estão dentro de casa. Mas no interior é a coisa mais comum. São humanizados, né? Eu tenho minha cachorrinha. Os cachorros são humanizados. Humanizados, Eu tenho minha cachorrinha, que ela é maravilhosa, e ela só não está aqui do meu lado agora, porque ela começa a roncar muito e aí começa a tirar minha atenção. Mas ela é minha companheira para tudo. Até para andar de moto, ela anda comigo. Coloco ela no tanque e coloco o cinto de segurança nela, amarrado na minha cintura, e a gente anda de moto. E eu trabalhei tanto na vida e não me arrependo de nada que eu fiz, Silvio. Honestamente, eu não me arrependo. Tudo que eu fiz foi uma experiência fantástica e permite ser o que eu sou hoje. Mas eu não preciso de muito para ser feliz, Silvio. Eu vejo que quando eu estou muito estressado, eu pego minha máscara, pego meu capacete, dou uma volta de moto com a minha cachorrinha e vou lá no parque que passeio com ela e me relaxo. Eu não preciso tomar um vinho de 12 anos, gastar um jantar 500 ou R$1.000 para me tornar feliz. A felicidade, ela está em pequenas coisas, em pequenos detalhes. O processo de coaching pode ajudar muito as pessoas a descobrirem que a felicidade está muito mais próxima do que nós podemos imaginar. Entende? Então, nesse sentido, o processo de coaching. Exatamente. Triatleta foi perfeito. Alguém falou aí, ó, o Paulo Santana. Ele deve ter sido... então, falando do cachorro. Perdão, eu comecei a falar da analogia do cachorro. Você reparou que o cachorro, você já deve ter visto essa cena, o carro passa, o cachorro corre atrás do pneu do carro, né? Ou do carro, sei lá, o que eu não sei o que passa, eu não sou psicólogo de cachorro. Mas o fato é que quando o carro para, o que o cachorro faz? O cachorro vai embora. Então, às vezes, nós parecemos aquele cachorro que está correndo atrás da roda e quando a gente atinge, mas não é mais isso que eu queria. Eu comprei aquela roupa maravilhosa, fiz uma dívida, depois eu comprei um carro mais novo e fiz uma dívida, mas não é isso que eu queria. Então, nós estamos insaciáveis e tentando agarrar o vento. E nós nunca vamos conseguir agarrar o vento, Silvio. Definitivamente. E assim, é impossível. Outra coisa também, a felicidade, digamos que você, por exemplo, seja dono de um prédio no Morumbi. Eu moro aqui no Grajaú, zona sul de São Paulo, região periférica região periférica da cidade. Ser feliz não necessariamente quer dizer que eu tenha que batalhar para ter um prédio, porque você tem um prédio. Cada um pode ser feliz no seu quadrado, né? Como diz o velho ditado, né? Corretíssimo. A pior coisa que existe no ser humano é ele se comparar com os outros. Você vai ser eternamente infeliz se você se comparar com alguém. Então, o processo de coaching faz você
primeiro, se aceitar da forma como você ter orgulho do que você já conquistou, e uma vez que você consegue chegar nesse nível, então, para você atingir qualquer objetivo é muito mais fácil. Porque as pessoas, elas estão eternamente insatisfeitas consigo mesmo. E o pior, as pessoas não se conhecem. Quer ver uma pergunta que eu faço para a maioria dos meus clientes, e às vezes eles levam dias para me responder? Quem eu sou? Eles não sabem dizer. E eu vou dizer uma coisa para você, quando me fizeram essa pergunta, há 9 anos atrás, eu já tinha 20 anos de experiência, achava que era o dono da cocada preta, que conhecia tudo. Quando o cara me fez essa pergunta, eu não sabia. Eu não sabia por que eu estava lá no México, eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo. Entende? Aquilo me fez cair, me fez eu ter uma reflexão interna, dizer, pô, eu estou correndo atrás da roda, e a hora que o carro parar, eu não sei o que eu vou fazer. Porque o cachorro não morde a roda, você para o carro, ele vai embora. Exatamente. Se fosse para morder a roda... Entende? Então, o processo de coaching faz você descobrir quem você é. Uma vez que você descobre quem você é, através de testes, né, que tem fundamentos científicos e técnicos... Quais são os resultados, hein? Você tem números ou resultados que, através que foram positivos, tem uma porcentagem, uma pesquisa que indique que o coach deu resultado no mentoria? Olha, a maior pesquisa que eu tenho de resultados são os testemunhos dos meus próprios clientes. Então, quando eu termino o processo de coach ele é muito simples, rápido e efetivo. Então, normalmente em 10 sessões eu consigo atingir o objetivo. Uma vez que a gente define bem o objetivo que o meu cliente quer atingir, normalmente em 10 sessões eu consigo atingir esse objetivo. E como que eu sei se ele foi efetivo? Você contrata um pacote, é isso? É de sessões? Normalmente é um pacote que é contratado. É um pacote de 10 sessões que eu ofereço como coach, né? E eu tenho um compromisso com a pessoa de, nessas 10 sessões, eu fazer com que ela atinja esse objetivo. Eventualmente, o que acontece? Com 10 sessões eu não consigo terminar, eu adiciono 1 ou 2 sessões, mas pelo mesmo valor que dos 10 pacotes. Tá? E qual é a taxa de efetividade que eu descubro? Porque é uma coisa muito subjetiva, né? Então a pessoa fala, eu quero ter uma promoção dentro da minha empresa, mas na verdade ela está se preparando hoje para ter uma promoção daqui a 6 meses. A taxa de efetividade é o testemunho que essa pessoa me dá, entende? Então no final do processo eu pergunto, você atingiu o seu objetivo? Você está satisfeito com o processo? E eu diria para você que, olha, o grande segredo do resultado de um bom processo de coaching é o envolvimento ou a conexão que você cria com o seu cliente. Se você cria uma boa conexão com o seu cliente, existem atividades em cada sessões e ele executa essas atividades que são propostas, nunca são determinadas, porque o coaching é a arte de se fazer acordos. Então, em todas as sessões nós fazemos acordos, tem a questão da confidencialidade, tem a questão da privacidade, e tem a questão de que tudo que nós fazemos não é determinado ou imposto por mim. É feito um acordo entre eu e o meu cliente. Quando esse processo é seguido de uma forma em comum acordo, a taxa de efetividade eu diria para você que é superior a 80%, eu diria até 90%. 100% eu não posso nunca dizer que você tem, porque se uma das partes não executar parte das atividades, você não vai conseguir ter o resultado que você está esperando, entende? E aí eu respeito muito também o momento. Eu já tive casos de eu atender cliente que ele começou a entrar em contato com a sua demanda e falou, Aldo, eu não tenho condições de continuar com o processo. E nesse momento eu respeito. Então a gente para o processo, eu devolvo o dinheiro para a pessoa das sessões que ficaram faltando, mas hoje eu digo para você, eu só tive em todos esses
clientes que eu atendi até hoje, eu tive somente um caso, mas eu respeitei o momento da pessoa. A pessoa não tava preparada, não era o momento ideal para ela fazer aquele processo de coaching, entende? E nesse momento eu falei, olha, que você tem uma outra demanda que provavelmente um outro profissional, como um psicólogo ou um próprio psicanalista vai poder te ajudar. Mas nunca deixamos de ter contato ou de ser amigos, entende? Paulo Santana diz aqui, todos falam em gratidão, mas poucos agradecem por tudo que já tem. E Oswaldo Antônio diz, la felicidade está nas pequenas coisas. Muito bem. Ah, Osvaldo Oliva é um grande amigo de Argentina. Viva Argentina. Argentina. O Oswaldo Oliva, ele foi um mentor para mim. Ele foi um grande mentor. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Nós trabalhamos numa mesma empresa e ele vinha da Argentina me treinar para fazer um determinado trabalho que nós desenvolvíamos nessa empresa. Eu posso até falar o nome dessa empresa. Eu tenho orgulho de todas as empresas que eu trabalhei. Todas as empresas, para mim, todas foram de alguma forma positivas e se eu sou o que eu sou hoje foi devido às empresas e às pessoas que me ajudaram. O Oswaldo Oliva saía lá da Argentina para fazer um trabalho de mentoria, de me ajudar, de me orientar de como oferecer um determinado produto. Eu trabalhava na área médica, né? E ele fez isso, não foi uma, duas, foram dezenas de vezes. Então, se eu adquiri um conhecimento e habilidade técnica, ele foi um grande mentor na minha vida. E eu sou eternamente grato a ele. O Paulo Santana falou uma realidade. Às vezes, nós passamos mais tempo reclamando do que nós não temos e deixamos de agradecer tudo que nós já conquistamos. De procurar a solução, a gente esquece às vezes isso. Loína, exatamente. Loína, psicóloga, está lá em Nova Açores, Bahia, ouvindo a gente. O Paulo de Santana diz, nessa live tem baiano, paulista, carioca e argentino. Sensacional. Pessoal, lembrando aqui que eu sou baiano, de um povoado chamado Paiaiá, município de Nova Açores, a 225 quilômetros de Salvador. Paiaiá, que dá nome a esse programa, é o lugar onde eu nasci, me criei. É um povoado com apenas 600 moradores e lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo com 130 mil livros. Mas olha que bonito, Silvio. Você está homenageando a sua origem. Você está em São Paulo, eu não sei há quantos anos, 21. Mas você não esqueceu a sua origem. 21. Então faz pouco tempo, você deve ter o quê? 30? Eu cheguei com 2 anos de idade aqui. Ah, tá bom, então tá bom. Então, olha só que bonito. Você coloca no seu programa o nome da cidade que você, ou da comunidade, ou do povo, sim, né? Povoado que você né? É um povoado, 300 pessoas. 600 não é pessoas. Nem considerado não é 600 pessoas não é nenhuma cidade, é um povoado, né? Mas isso mostra a gratidão. Aqui. Tem pernambucano também? Tem pernambucano também aqui. O Eduardo, legal. Aldo, nosso tempo está encerrando aqui. Eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade em bater esse papo com a gente. Sinto-me honrado. Você tem aí 40 segundos para dar um oi para a galera. Bom, Deus abençoe a todos vocês. Deus te abençoe, Silvio, pelo trabalho magnífico que você tem feito. Eu tenho acompanhado suas lives. Me sinto honrado de estar participando com vocês. Me coloco à disposição de cada um dos que estão participando na live e eventualmente venha ouvir, tá? Eu estou à disposição para ajudá-los. Muito obrigado pelo tempo e pela paciência. Assim que a gente voltar para o estúdio, na rádio, eu vou te convidar para a gente ir lá também falar mais um pouco, que o tempo de 1 hora é muito curto. Obrigado, Aldo. Obrigado a todos também. Valeu, obrigado. Gente. Muito obrigado, Valeu. Silvio. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.